Olá! Hoje nós mostraremos como configurar o LSys utilizando a ferramenta WebConfig, que é a ferramenta baseada no browser de internet. Para isso, vamos digitar o IP do LSys, que é o 192.168.60.101. Feito isso, o LSys começa a carregar as configurações dele para o browser de internet e a gente vai começar a nossa configuração. Para configurar o LSys, ele tem que estar em modo de Service e você notará no LSys que o LED Power estará em laranja e aí ele está habilitado para você começar a sua configuração. Em modo Process, é o modo como ele vai trabalhar na fábrica, detectando as peças, fazendo as contagens que a gente precisa. Tá? No Service, vamos primeiramente na parte de Configuration. Em Configuration, nós temos Programs, que dá a nossa lista de programas que nós temos internamente no LSys. Vamos clicar no botão Adicionar. Nesse botão, vamos criar um programa chamado Teste. Criamos o programa, vamos salvar. Estando com asterisco, significa o programa foi modificado, mas não foi salvo. Então, vamos salvar. Salvamos, sumiu o asterisco. Vamos para a parte de Program, que é a programação do LSys. Nessa tela, o que nós temos? Nós temos a área de trabalho, onde nós temos a ferramenta, a área da imagem e a área da seleção das ferramentas que nós trabalharemos. A ferramenta inicial que nós trabalharemos é a Image Acquisition, que é a ferramenta que nós temos para fazer o trabalho da imagem. Nessa imagem, nós vemos que a imagem está desfocada, a iluminação não está muito boa, então nós vamos trabalhar com ela. O que nós vamos fazer? Vamos para a parte de foco, provavelmente a altura do produto, que é a tampa, e o LSys está diferente, por isso que a imagem está desfocada. Então vamos ajustar essa imagem para aproximadamente 150 milímetros. Vimos que a imagem melhorou, conseguimos ter nitidez na imagem, porém nós temos um pouco de iluminação em excesso. Então o que a gente pode fazer? Pode trabalhar com Exposure Time, que é o tempo de exposição, ou seja, é quanto de luz entra na lente do LSys. Então vamos diminuir um pouco. Diminuindo, menos luz entra e a imagem fica mais nítida, né? Menos clara. Em Brightness é o brilho. Nesse caso a imagem ficou boa, não vamos mexer. E ganho, ele aumenta o ganho da imagem. Esse histograma é quanto de cinza ou branco eu tenho na minha imagem. Fizemos isso, a imagem está ok. A gente podia mexer na iluminação da imagem, desligar ou ligar os LEDs, ou utilizar a opção Strobed. Strobed clicado, você tira a foto, você tem o flash. Com o Strobed desligado, a iluminação da LSys fica sempre ligada e totalmente ligada. Tá? Vamos salvar e vamos passar para a próxima ferramenta, que é a ferramenta Blob. Na ferramenta Blob, nós temos a opção de General, que é onde a gente define qual é a área de trabalho, Segmentation, onde nós definimos qual é a faixa de cinza que nós trabalharemos, e Atributos é qual é o atributo da peça que eu vou trabalhar. Então, primeiro vamos para General, selecionar uma área que eu quero trabalhar, então selecionei essa área, que é a área onde está a peça que eu vou detectar. Fiz isso, salvo, vou para Segmentation. Em Segmentation, eu quero saber que faixa de branco ou de preto que eu vou trabalhar. Então, no caso, eu quero detectar a peça que é escura. Então, eu vou selecionar a parte de
Dark Objects. Em Dark Objects, eu só pego as partes mais escuras. Nesse caso, eu quero pegar toda a imagem. Só que eu tenho partes que não estão dentro da minha parte de cinza, e se eu começar a ajustar, ela vai começar a detectar partes que eu não quero. Então, eu vou usar a ferramenta que é Fill Holes. Essa ferramenta Fill Holes, ela preenche os espaços que eu tenho na minha peça. Então, se eu tenho uma peça que ela tem vários furos, e eu não quero detectar os furos, só a peça, eu habilito a opção de Fill Holes. Nessa ferramenta, eu tenho também o quê? Tenho a parte de filtros, que são alguns filtros que eu uso para melhorar a minha detecção, que é Erosion, que é eu aumento os espaços entre os pixels, né? Então eu vou criar uma erosão nos pixels, aumentando os espaços entre eles. Dilatation, ele é o contrário da erosão. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar o tamanho dos pixels, né? Os espaços entre os pixels vai diminuir e eu vou ter uma peça mais preenchida, tá? Open, eu vou abrir os espaços entre os pixels, e Close, eu vou fechar os espaços entre os pixels. E aqui esse 3x3 ou 5x5 é 5 pixels por 5 pixels e 3 pixels por 3 pixels. No nosso caso, nós não vamos usar esses filtros, vamos deixar ali sem nada. Tem a opção de Inverted, que eu posso inverter a seleção. Eu vou, em vez de detectar a área preta, eu vou inverter. Eu quero pegar a parte clara da imagem. Tá? Eu tenho alguns filtros já pré-definidos, que é Dark Objects, que eu vou detectar somente os objetos escuros. Range, que eu quero detectar somente o range daqui de dentro. Então, eu vou pegar da escala de 50 até a escala de 200 de cinza. E a parte de Bright Objects, que eu vou selecionar, vou fixar a minha barra final no 255, que é o máximo do branco, e vou ter só ajuste de uma das barras, que no caso está em 150. No nosso caso, como eu só quero pegar os objetos escuros, eu vou selecionar a opção de Dark Objects e vou diminuir até um pouco para detectar menos partes. Tá? Então, vocês viram que ficou mais nítido o contorno. Salvamos. Ok. Salvei a minha imagem. E agora eu vou para os atributos. Os atributos é uma parte muito importante do LSys. Por quê? Eu posso trabalhar com diversas ferramentas. A mais comum é a ferramenta de área, mas eu posso trabalhar com comprimento, com distâncias de eixos, com eixos maiores, ângulos, perímetros e fator de superfície. Esse fator de superfície, ele quer dizer o seguinte: se a peça for totalmente redonda, eu tenho 100% de shape factor. Se a peça for totalmente reta, eu tenho 0% de shape factor. No nosso caso, eu vou trabalhar com área e vou tirar a seleção dos outros atributos. Vou tirando tudo. Tirei. Essa é uma parte que causa muita confusão no pessoal que está fazendo a configuração do LSys. Então, nesse caso, eu tenho um blob de um blob. Então, eu não tenho mais do que um blob, só tenho um. E nesse caso, esse blob está com 9.590 pixels. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a área que eu quero. Então, eu quero de 9.000 até 10.000. 10.000. Selecionei. Ela continua em verde. Se por um acaso eu colocasse ela de 10.000, o que aconteceria? Ficaria em vermelho. Por quê? Está fora da área que eu determinei. Então ele tem 9.590 e o mínimo que eu queria é 10.000. Então, para mim não adianta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar 9.000, que é a área que eu estou esperando. Então, voltou a ficar verde. Feito isso, eu posso usar a ferramenta de Blob Count. O que é o Blob Count? É quantos blobs eu quero detectar.
No caso, eu vou colocar um blob de um blob. Salvei. Ou seja, se eu detectar um blob de um blob com uma área de 990, ou seja, de 9.000 a 10.000 pixels, eu dou como OK. Se eu detectar que tiver menos, eu rejeito a peça. Fizemos isso, a nossa detecção está OK. O que a gente vai fazer? Vamos desabilitar a opção de Code, que isso aí nós verificaremos nos próximos vídeos. Desabilitei, salvei. Então a gente vai fazer alguns testes. Então vou trocar a minha imagem. Vou colocar uma outra peça, que é uma peça menor. A gente olhando nos atributos, a gente vê que a área dessa peça é de 7.399 pixels, que está fora da área que eu quero. Ou seja, o LSys descartou a peça. Tá? Então vamos voltar à peça que nós estávamos trabalhando. E aí ela detectou a área que eu estava esperando. Então essa é a configuração mais básica que o LSys tem. Tá? Então ele detectou, essa peça está OK, é a peça que eu esperava. O indicador de que está aprovado é esse aqui que está em verde. Ele estando em verde, o que ele vai fazer? Ele vai mandar essa saída, result OK, output result OK, para 1. Então ele mandando para 1, eu consigo descartar o que eu quero. Tá? Nessas configurações aqui em device, eu configuro os IOs do meu LSys. Então a gente já viu que o result OK é o resultado OK. Resultado não OK, ele vai descartar a peça quando o resultado for negativo. E red é definindo que o LSys está funcionando com sucesso. Então temos lá input start trigger. Então o input 1, ela vai ser o meu trigger. Mas eu posso configurar do modo que eu quiser. Então eu posso vir aqui e configurar esse I/O como saída ou passivo. E eu tenho várias outras configurações para minha entrada. Vamos deixar do jeito que está no padrão. E assim o LSys vai trabalhar sem problemas. Eu posso verificar também em Process. Quantas peças eu verifiquei, quantas foram aprovadas e quantas foram reprovadas. Eu posso zerar essa minha estatística. E é isso aí. O LSys está configurado. Fizemos isso. Vamos para Process e colocar o nosso equipamento para funcionar na fábrica. Tá OK? Esse é um vídeo que a gente colocou para vocês configurarem o LSys. E em breve nós teremos outros. Tá OK? Um abraço e tchau, tchau.